Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar a colocar em prática hoje uma ideia que a gente teve de trazer algumas mães aqui para trazer alguns relatos para vocês, histórias que a gente ouve no dia a dia, na nossa prática lá na clínica e que são muito ricas e que é muito interessante que a gente possa compartilhar com mais pessoas. Então a gente vai começar essa série hoje com uma mãe convidada, mas nós vamos ter outros episódios ao longo do tempo, trazendo outras pessoas, outras mães e outras histórias também e agregando conhecimento para todos nós, né? Além disso, a gente vai se envolver também com essas histórias e tirar coisas boas delas. Então, hoje nós vamos começar com a mamãe da Ana, a Gica. Vamos ver se ela já entrou. Deixa eu ver aqui. Ela já está aqui. Eu vou convidar você então, Gica. Vamos ver. Oi. Oiê, Boa noite. boa noite, todo mundo. Tu está me ouvindo bem? Tô, e você? Também. Tudo certo. Então a gente está no horário que as crianças estão dormindo, né? Sim, E aí a gente com vai as poder. vovós. Isso aí, exatamente. E aí a gente vai poder bater um papo. Gica, obrigada, então, por aceitar o meu convite. Eu acho que eu já conversei bastante contigo em muitos momentos e eu tenho certeza que tu vai trazer coisas muito, muito legais aqui para nós, Eu vou né? começar a chorar. É, é um assunto que não é fácil, assim, nenhum vai ser, né? Mas é importante para todo mundo, para quem fala e para quem ouve também, tá? Então, nós vamos começar falando sobre o assunto, sobre o luto na maternidade, luto e redescobertas, então, de uma maternidade que foi idealizada e que veio diferente. E a gente lida com isso todos os dias lá na clínica, né? Como eu já comentei com vocês. E a gente vai conversando. As pessoas podem colocar também aqui os seus comentários e a gente vai. É uma conversa mesmo, né? A ideia é que seja uma conversa mesmo, certo? Tu também fica muito à vontade, tá, Gica, para falar o que tu quiser falar. A gente separou um roteiro para ir nos guiando, mas nada impede que a gente vá por outros lados também, tá? Então, para começar, eu queria que tu falasse um pouco, Gica, quem é você, né? Além de ser a mamãe da Ana, né? Quem é você, tua profissão? Pode falar um pouquinho para nós, para as pessoas te conhecerem. Eu sou a Gisele, todo mundo me chama de Gica, tenho 41 anos, sou fisioterapeuta. Trabalhava até um mês e pouco antes do nascimento da Ana no espaço interdisciplinar. Atendia a parte do Pilates. Saí, parei de trabalhar com o intuito de voltar em breve. Mas o breve já estamos aí há 4 anos e meio, que eu ainda não consegui retomar as minhas atividades normais como fisioterapeuta. Muito bem, então. Fala um pouquinho para nós, então, sobre a história da Ana, né? Resumida, porque é uma história longa, né? Mas fala um pouquinho para nós. A Ana tem 4 anos e meio, 4 anos e 5 meses. Foi um bebê idealizado, planejado. Demorei bastante tempo para engravidar, inclusive. E com 22 semanas no morfológico do segundo trimestre, tivemos o diagnóstico de uma cardiopatia congênita grave. Foi um susto muito grande. Aqui em Juí a gente não fechou o diagnóstico. Fomos encaminhados para Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre. Então se confirmou uma cardiopatia congênita grave. A Ana tem 4 defeitos no coração. 2 graves, 2 considerados bem graves e 2, vamos dizer, mais leves. Então o médico nos disse, ela vai passar por 3 cirurgias quando nasce, com 5 meses, com 6 meses, com 5 anos. Vai levar uma vida normal. Até aí, beleza, trabalhamos bem. Ela estava com 27 semanas quando a gente fechou o diagnóstico. Ela nasceu com 39, então nós tivemos 3 meses, né, para
aceitar, digerir esse diagnóstico. Estávamos muito tranquilos quanto a isso. Ela operou com 7 dias de vida. Ela foi estubada, estava correndo tudo bem. E ela fez um baixo débito. O coração dela falhou, convulsionou, foi entubada às pressas. E nesse dia, faltou oxigênio para o cérebro. Ela fez uma lesão hipóxica. E ela foi diagnosticada com paralisia cerebral. Veio embora com traqueostomia, usando sonda de alimentação. Enfim, estamos aí na luta. Ainda usamos TAC, usamos gastro. Esse é um Totalmente resumo diferente, da né? história. Totalmente diferente daquilo que você imaginou lá no começo, né? Sim, a gente foi sabendo que ela passaria por várias internações, né, que exigiria cuidados, mas em momento algum, assim, de tudo que nos falaram que podia acontecer com ela, atraso no desenvolvimento, atraso no aprendizado, eles falavam, assim, várias coisas que poderia acontecer com ela, em função da baixa oxigenação dela, mas em momento algum se falou de um risco de uma lesão hipóxica. Se falou em risco de lesão no intestino, que dá causa necrose no intestino por causa da oxigenação, foi uma coisa que não aconteceu com ela. Nossa, assim, eles falavam, tinha assim, ó, N opções de coisas. A única opção que eles não falaram foi da lesão hipóxica. Claro, né? Toda mulher quando engravida, né? Lá no comecinho, cria expectativas, né? Não tem como não criar, né? Não Ninguém existe. deseja um filho doente, né? Exato, não existe essa opção, assim, não cria expectativas. É inevitável, né? A gente acaba criando. E aí eu te pergunto, assim, você criou essas expectativas, né? E chegou o momento em que vocês tiveram todo esse diagnóstico, depois ela fez a lesão neurológica. Eu lembro do dia em que tu me mandou a mensagem falando que o médico tinha te mostrado, né, o exame da Ana, né, Eu lembro da sua resposta. que ele tinha te falado sobre que seria uma lesão grave, né? E que ela não faria muitas coisas, né? Então eu acho que esse foi o primeiro impacto maior, assim, porque até então era só a cardiopatia, só, entre aspas, né? Mas vocês já sabiam lidar com isso. Mas eu lembro que quando veio o diagnóstico da paralisia cerebral, isso foi mais grave para ti, né? Foi mais impactante para ti. E aí, assim, nesse dia foi que você percebeu que seria diferente ou ainda não? Ou ainda levou um tempo? Da cardiopatia, eu nunca pensei, assim, nela como uma criança especial. A gente sabia, assim, que ela não poderia ir para a escolinha tão cedo como uma criança que não tem cardiopatia iria, né, por conta das infecções. Então a gente tinha aquele planejamento. Até ela fazer a segunda cirurgia, eu vou ficar em casa com ela, depois eu volto a trabalhar, fica com a Tato, enfim, né? Quando eu nunca vou me esquecer assim do dia, a lesão, se eu não me engano, aconteceu num domingo. Não era eu que estava com ela no hospital, era o pai dela. Não sei se essa lesão aconteceu enquanto ele estava lá, a gente não sabe esses detalhes. E eu cheguei na segunda-feira, assim, e simplesmente, mãe, nós vamos dar o fenobarbital da Ana. Como assim fenobarbital? Ontem ela não tomava fenobarbital. Depois os médicos te explicam. E daí eles passam o round, todas as manhãs passa, toda a equipe discute o caso. E daí eles me contaram o que aconteceu. Não, mãe, aconteceu isso. Ela convulsionou, ela foi entubada às pressas, foi uma convulsão focal. Mas a gente precisa tratar essa convulsão. Até então, não se falou em lesão hipóxica. Daí que se começou, né? Eles fizeram ultrassom dos ventrículos. Daí foi feita a ressonância. A gente tava super tranquilo até então. A gente jamais imaginou que tinha sido tão grave. Até que chegou o resultado da tal da ressonância. E eles, na verdade, a equipe da Neuro lá para nós foi uma equipe assim muito vaga, assim, em momento algum eles falavam o nome paralisia cerebral só foi falado aqui em Juí mesmo. Lá em Porto Alegre só falavam que ela sofreu uma lesão. E daí o que a gente só começou a perceber a gravidade quando ela não saía do respirador.
Ela estava no VNI, que era aquele que era só no narizinho. Chegava a terceira tentativa, ela era tirada de manhã, de tarde e de noite. Chegava de noite, ela sempre cansava. E daí os médicos assim, ai mãe, eu acho que é saudade de ti, quem sabe tu fica aqui de noite. E eu comecei a ficar de noite no hospital e não era. Daí foram fazer uma fibrobroncoscopia e viram que a laringe e a faringe dela simplesmente era extremamente mole e era por conta disso. E para mim vir embora com a minha filha, traqueostomia. E eu com o Jaime aqui internado, com Covid, internado mal. Eu disse, gente, o que que vamos fazer? Eu preciso ir embora, eu preciso sair do hospital, não posso viver num hospital. Eu disse, vamos lá, vamos fazer traqueostomia. Ali começou a cair a ficha. Uhum. Ali, assim, que daí eu comecei a ver, eu disse, não, peraí, o negócio é sério. Daí eles falavam, é pelo menos 2 anos de traqueostomia. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou saber que a minha filha tá chorando? Sim. Eu lembro que eu disse pro médico, eu vou comprar uns sininhos e vou botar na mão dela, pra mim ouvir quando ela se mexer. E ele disse, não, tu vai saber, tu vai saber. Mas é o desespero inicial, né? É, E eu acho que aqui fica já fica algo de aprendizado, né? Que naquela vez, quando tu me comunicou do exame, né? Quando tu me mostrou e que o médico falou que era muito grave, né? Eu lembro que eu falei pra ti, peraí, calma, né? É muito cedo pra gente prever, porque eu lembro que o cenário que eles pintaram aquela vez foi muito maior, mais grave do que é hoje, né, Gica? eles disseram pra nós, assim, que praticamente ela seria um vegetal, né? É. Não seria aquela criança ligada no respirador, mas que ela tinha chance de ser surda, de ser cega, que não ia fazer quase nada. Eu nunca vou me esquecer o dia. Era quinta-feira, véspera de sexta-feira santa. Ela não tinha traqueostomia ainda. E daí a equipe da neuro veio avaliar, que eles vinham assim, sei lá, a cada 3, 4 dias, não me lembro com que frequência. Eles estavam cochichando assim no leito. E lá os médicos não são muito assim, eles não escondem as coisas, gente. Eles falam que tem que falar. Daí eu disse assim, tá, o que que tá acontecendo? O que que vocês estão falando? E a médica seca, assim. Não, é que se a tua filha não sentar até 1 ano, ela não caminha. E virou as costas e saiu. Eu chorei o dia inteiro. Porque, assim, a Lana sabe, eu não sou da área da neuro. Nunca fui, eu não. Sei lá, acho que eu nunca tive noção disso. Do. Dessa. Ah, se não acontecer isso, não acontece isso. Uhum. E eu, assim, eu chorei o dia inteiro. E daí de tarde chegou o médico assim: mãe, o que que houve? Por que tu tá chorando? Daí eu falei dele, só um pouquinho. Pegou uma cadeira. Ó, a gente não trabalha que nem essa médica. Existe sim marcadores, né? Mas isso não é uma regra. É. Não é uma regra. É. Tanto que a gente sabe, né? Ela tem um exame hoje, uma ressonância que não é boa, que foi aquela que ela fez, né, quando ela nasceu, só que não condiz com a realidade. Né? Então hoje a gente tem a Ana é uma criança que fica em pé, que caminha com o auxílio, né? Que tem um cognitivo muito preservado, né? É bem espertinha, né? Faz arte, inclusive. Muitas. É, então, assim, um cenário completamente diferente do que foi falado lá no começo. Isso é importante dizer, né? Para quem talvez esteja recebendo um diagnóstico, né? Calma, né? Quando a gente fala em lesão neurológica, lá no começo é muito cedo para determinar a vida inteira de uma criança, né? E isso é muito grave porque isso impacta muito no psicológico dos pais, né, Gica? Eu lembro que tu ficou muito abalada, né? E isso repercute na vida da Ana também, né? Das crianças. Então, se vocês receberem um diagnóstico, tentem respirar, né? Porque tem muita coisa para fazer, né, Gica? E a gente fez, vocês desde o começo já começaram com todas as terapias que precisava e tanto que a Ana tá colhendo os frutos hoje, né? Então, eu acho Eu que isso é lembro muito que importante. uma coisa que eles disseram para nós, assim, a equipe, que apesar de ser um diagnóstico ruim, um prognóstico ruim, né? Eles sabiam que com a Ana, apesar de tudo, eles sabiam que com a Ana ia ser diferente. Por quê? 2 motivos. Um, que nós éramos pessoas esclarecidas, porque é um hospital gigante que só atende crianças, então eles veem pessoas de todos os tipos, Uhum. né, de todas as classes sociais, enfim.
e que o fato que a gente tinha um plano de saúde, uma condição financeira de poder correr atrás de terapias, faria a diferença. Infelizmente, é uma realidade. Sim. Não vou dizer assim, quem não tem um plano de saúde não vai ter condições de reabilitar. Não é isso. Mas facilita muita coisa. Fica mais difícil, né, se tu não tiver É. o recurso. Eu lembro que isso eles disseram, assim, que da experiência deles, porque infelizmente são crianças que volta e meia estão no hospital, né? A Ana, graças a Deus, os retornos dela são todos planejados, né? De Preventivos, rotina. né? Isso. Não é assim, internou por pneumonia, internou por. Graças a Deus, isso não. Então, eles veem essa evolução dela e eles têm noção que isso vem da reabilitação. Eu lembro que eu cheguei em casa dia 21 de abril, que era um feriado, dia 22 ela já tinha terapia. Uhum. Eu Não, tava isso em... faz toda a diferença, né? É a intervenção precoce que a gente sempre fala, e isso em qualquer diagnóstico faz a diferença, né? E aí, bom, passando por todos esses momentos, né? Depois de já chegar em casa, né, Dica? Quando que tu começou a perceber, bom, vai ser diferente, né? E quando que tu começou a se alegrar com essa nova realidade, digamos assim, né? Porque o primeiro momento é de angústia, de tristeza, né? Não adianta, né? E quando que tu começou assim sentir que seria bom apesar das dificuldades? Eu acho que quando ela começou. Primeiro, assim, que as coisas ficaram mais fáceis quando ela tirou a sonda e botou a gastro. Ali foi, assim, É. um divisor de águas na vida dela. Neurologicamente, ela evoluiu muito nesse momento, né? Uhum. E eu acho que quando ela começou a responder e responder bem às terapias, quando ela começou a sorrir, a interagir, a mandar beijo, que daí a gente via que o cognitivo dela, que sempre foi uma preocupação nossa, foi uma coisa que esses dias nós estávamos discutindo, né? Reabilitar o físico, apesar da demora, é muito mais fácil que reabilitar um cognitivo. Sim. Então, eu acho que ali as coisas começaram a se tornar mais fáceis, ao Uhum. meu ver, assim. Eu nunca parei para pensar assim, Sim, mas eu acho que quando a gente começa a ver o resultado daquilo ali, né, que vai gerando uma proximidade também, né? ela Como a interagia mais. criança. Isso, exatamente. Eu acho que vai gerando um vínculo cada vez maior também, né? Então, isso também faz diferença, né? E a Ana sempre teve um ótimo vínculo, né, com todo mundo, Sim, porque ela é uma querida. é o bichinho mais sociável que existe, né? Ela é muito simpática. E assim, Gica, tu acha que hoje tu chegou numa fase em que tá tudo bem? Assim, que tu se sente, assim, tu sente que tá tudo bem, que apesar de que vocês vão ter uma vida um pouco diferente, uma rotina um pouco diferente, tu sente que está tudo bem? Tu acha que tu já chegou nessa fase ou que tu está Eu caminhando para acho, ela? eu acho que já, Lana, apesar assim, tipo, eu ainda, esses dias que eu gravei o podcast, eu choro contando a história dela. Sim. Não tem, gente, não, eu não posso dizer assim, eu passei por 2 diagnósticos, né? Da cardiopatia e o da paralisia. E não foi uma coisa assim, foi um diagnóstico diferente, porque não foi uma coisa assim, nossa, ela tá tendo um atraso. Ela não tá segurando a cabeça. Não, simplesmente, hoje ela tá bem, amanhã ela não tá. Sabe? Foi aquele balde de água fria. E no início, eu acho que talvez isso eu nunca comentei com ninguém, mas pra mim foi muito difícil o início, por causa que as gurias tinham um bebê na mesma época, as Sim. nossas colegas. E eram, assim, crianças que tinham 2 dias a menos que a Ana, um dia a menos que a Ana, 2 dias a mais. Me doía muito ver que elas mamavam, que elas se engatinhavam, que elas falavam, que elas comiam. E a minha filha não. Hoje não, hoje eu sou muito tranquila quanto a isso. Muito tranquila. A gente leva uma vida, vamos dizer, praticamente normal. Uhum. Praticamente, né? Dentro. Sim. Mas a gente sai com ela, a gente vai por tudo. É muito tranquilo tudo isso. E eu acho que hoje, acho que dá pra dizer que hoje tá tudo bem, assim. Isso faz parte do luto, exatamente, do que a gente está falando, né? Sim. Você acaba comparando, né? Porque existe um parâmetro.
Ah, gente, não é o ideal. Não, não é, mas compara, né? Infelizmente compara. Não tem como não comparar, até que você acaba redescobrindo outras formas, né? Você acaba vendo que ela tem coisas muito, muito boas também, né? Só que isso é um processo. E todas as mães vão passar por isso, acredito eu, né? E dentro da maternidade atípica também existe a comparação com outras crianças atípicas, né? Uhum. Que tu vê, bah, aquele ali já faz a mesma terapia, já tá fazendo isso. Ou então, bah, a fulaninha não tá evoluindo como a Ana. Eu sempre digo assim que, infelizmente, a dor do outro nos conforta. É, Não deveria. não Não deveria. deveria, mas nos conforta, né? A gente vê que o problema do outro é maior que o nosso, nos tranquiliza, assim. É. Isso é uma coisa que eu vi muito em Porto Alegre. Eu conheci muita gente lá, muita gente. Gente com problemas gigantes. Gigantes. Desde problemas financeiros, quanto problemas das doenças mesmo, né? Que daí tu vê assim, nossa, minha vida é fácil, lidar com a minha filha é fácil. É. Infelizmente a gente se conforta na dor do outro. Errado, eu não sei se dá para dizer que está errado, porque são formas, são âncoras que cada um encontra para ultrapassar, né? Então, existe a comparação que não é positiva, mas ela acontece, assim como vai existir as formas de você ultrapassar por isso, né? Mas é um verdadeiro luto e é um processo, isso tem que ficar claro, né? No começo é muito desesperador. E a gente, assim, ó, só quem vive vai saber, né? Por mais assim, mesmo nós terapeutas, né, que a gente está vivendo todos os dias junto com as crianças, né, a gente está compartilhando todos os dias junto, ainda assim a gente não consegue ter noção do que é receber um diagnóstico, né, de que algo não vai ser como a gente esperava. E não é, não, semana que vem eu não vou poder fazer a minha programação. Não, a gente está falando da vida do teu filho, né? Então, isso é um impacto gigantesco que é muito difícil de mensurar, né? Só vivendo para saber. Por isso também que eu queria trazer pessoas que tiveram essa experiência, porque só vocês para poder falar, né? E para Porque é talvez. diferente, assim, Alana, como é que eu vou te dizer assim? Vamos falar em proporções, né? 1 em cada 36 crianças são autistas. 1 em cada 100 crianças tem problema cardíaco. Da paralisia cerebral, confesso que eu não sei a proporção. Eu não vou engravidar pensando que eu tenho 1% de chance do meu filho nascer com uma cardiopatia, que eu tenho 1 em 36 de chance de ser. A gente não quer isso. Não, Ninguém não. quer. Não é o filho perfeito. Não, não é isso. Porque Sim, é um filho sim. saudável. É, é. Um dia eu ouvi É, uma frase de uma pessoa que tem uma criança típica que ela disse assim, que sempre quando a pessoa engravida, que vai nascer, né, a gente sempre diz assim que venha com saúde. Tu deve ter ouvido bastante isso sim. quando tu estava grávida. E ela disse, não, a gente não tem que dizer isso. Tem que dizer que ela nasça, que ela viva. E por um certo ponto, eu discordo. Tem que ter Uhum. saúde. Sim. Saúde é essencial. É qualidade de vida, não adianta. Sim, porque na verdade a dor também, né, dos pais está relacionado com aquilo que a criança vai ter de limitações, né? Não é só sobre si, não é só sobre os pais. Os pais sabem que a criança vai passar por dificuldades, por ter Sim. alguns comprometimentos, né? Eu acho que isso é o mais angustiante, né? Então, e talvez ultrapasse pelo luto também para poder criar outras oportunidades, né? Quando se depara que realmente vai ser diferente, então a gente vai lutar por ela, né? Para que ela possa ter a melhor condição possível dentro do quadro, né? O Jaime pensa muito assim, lá na frente, no futuro dela, sabe? No que ela vai poder trabalhar. Ele diz, tá, mesmo que ela seja cadeirante, que ela possa mexer no computador, que ela consiga trabalhar alguma coisa. Eu já penso um pouco além. Se acontecer alguma coisa com a gente, Uhum. se a gente vier eu penso muito assim, eu sei que muita gente vai me criticar por isso. Eu gerencio toda a vida da Ana.
Sim. Eu que sei a quantidade de remédio que ela toma, qual remédio, quanto de leite, quem são os médicos. Tipo, eu monopolizei isso pra mim. Uhum. E se acontece alguma coisa comigo? É, Quem é que vai saber o remédio que a guria tem que tomar? é. E eu acho que isso tá na tua cabeça todo dia, né? Todos os Sim, dias, né? E com aí não certeza. tem, também não tem julgamento, eu acho, né? De que, ah, tá, tu deveria ter alguém, então, né? Tu deveria contratar alguém ou alguém da família assumir isso. Mas a gente não tá aí para ver a tua realidade também, né? É mais fácil assim hoje, né? Então, já tem muitas dificuldades. E aí a gente Sim. vai pelo que é mais fácil pra gente vencer o dia de hoje, né? Então é muito difícil, né? Eu acho que não cabe julgamento aqui de ninguém, porque ninguém vive a realidade, né? E eu acho assim, ó, mãe é mãe, né? É, Independente exato. de ser típica ou atípica. A mãe assume tudo. É, É a mãe que para de trabalhar para ficar, né? A mãe que tem a licença maternidade, uh, dando peito ou não, mas é a mãe que fica em casa. sim, Se a criança fica doente, é a mãe que vai faltar o trabalho para ficar. Não adianta. é, É o papel da mãe, né? Não tô é, menosprezando o papel de um pai, sim. Mas é mas diferente, né? é diferente. É diferente. Então, assim, eu acho que o fato que eu abracei isso, sei lá, foi natural. Não Sim, foi assim, exato. ai, porque tu não confia em alguém. Não, não é por isso. Sim. É que nem tu disse, é uma coisa natural. Que, até É, porque a Ana, as crianças também, no geral, têm mais esse vínculo com as mães, né? sim. Então, isso também vai fazer parte, né? Tu vê bem, né? Com quem que a Luísa se acalma mais. É, exatamente. Geralmente é com a mãe, né? Né? Então, Gica, o que que tu teria assim de mensagem para dizer para uma pessoa que está passando por isso agora, né? Que recebeu um diagnóstico recente, depois de tu já ter trilhado esse caminho, né? O que que tu teria alguma mensagem para deixar para as mães? Olha, o que eu digo assim para várias pessoas: vivam o luto, chorem, faz parte do processo. Eu duvido que alguém receba qualquer diagnóstico. Não interessa, pode ser uma pneumonia de um filho, qualquer coisa, se for uma coisa passageira, que não vai se culpar, que não vai. Não tem. Isso Uhum. é. Isso faz parte do processo. Mas depois disso, estudem. Estudem o que o filho de vocês tem. Estudem tratamentos, né? A gente vive discutindo sobre isso, né, Alana? Tratamentos novos, coisas que muitas vezes a gente sabe que não tem resultado, mas o povo se desespera atrás. Pensando dentro da cardiopatia, graças a Deus eu pude ajudar muitas famílias que tiveram esse diagnóstico a chegar ao tratamento, que eu não tive essa ajuda, infelizmente. Quando eu tive o diagnóstico, eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso, mas pude ajudar outras pessoas que infelizmente também tiveram o diagnóstico da cardiopatia. Mas estudem. Eu cansei de falar com pessoas assim que diziam para mim: "Ai, o meu filho tem um buraquinho no coração". Que buraquinho? Aonde? Uhum. Quanto é esse buraquinho? Ah, eu não sei. É um buraquinho. Então, assim, saibam o que o filho de vocês tem, o que é esperado para você ir no médico e poder discutir com ele, para te fazer um tratamento, discutir com o teu terapeuta. Discutir, eu digo, conversar, né? Não é Sim, bater boca. sim. Agregar, né? Isso, ó. E se a gente fizer tal coisa, tu acha que vai ajudar? O que que eu posso fazer em casa? Me orienta. A gente não pode ser muito passional a ponto de deixar tudo nas costas de um terapeuta. Não Não. pode. Fazer em casa. Tipo assim, aprender o máximo possível. As pessoas me dizem assim: ai, que bom que tu é físio, né? Ajudou bastante. Por um lado é péssimo, É, porque porque eu, tu conhece. porque eu conheço, né? Mas É. por outro lado, assim, não é a minha área. Eu era do Pilates, gente. E Eu, tu é não... mãe também, né, eu Gica? sou mãe, né? Mas assim, as pessoas acham, é tudo muito fácil. Eu trabalhei em UTI. Quando eu fui aspirar minha filha, eu travei. Uhum.
eu não consegui, porque lá em Porto Alegre a gente recebe o treinamento no quarto, na UTI. Hoje, que eu já tenho várias internações, eles já me permitem aspirar na UTI. Não é muito de praxe, mas eles já me permitem. Na primeira internação, eu só fui aspirar no quarto. Eu travei. Eu não consegui. Eu tive que chamar a técnica, eu disse, aspira pra mim, eu não consigo. Ah, mas tu não é físio. Sou, mas agora eu sou mãe. É. Então, assim, eu sempre digo, estudem, saibam, pesquisem, não aceitem qualquer coisa, assim, ó. Esses dias nós estávamos discutindo, conversando sobre uma terapia que uma vez disseram que a água do mar, se eu não me engano, tratava autismo. E o povo se atracou a arrumar a água do mar para dar para as crianças para lavar, sei lá o que fazia com a tal da água. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter noção o que tem comprovação científica. Ai, mas eu não sei ler artigo. Converse com os terapeutas de vocês. Não caiam na ladainha de qualquer um que vende qualquer tratamento. As pessoas se matam para pagar tratamento que não tem fundamento. É uma forma que eu diria, né, de ultrapassar esse luto é trazer a coisa para a realidade, né, Gica? E isso é uma coisa que eu sempre vi muito em ti. Apesar de que a tua realidade foi dura, né, lá no começo e talvez ainda seja hoje, mas tu sempre lidou com aquilo que é real, né? Tu nunca ficou no mundo ilusório. Isso não quer dizer que tu não tenha esperança, que tu não trabalhe para que a Ana conquiste o máximo de coisas que ela pode conseguir dentro do quadro dela, né? Mas é dentro do quadro dela, dentro da realidade de vocês, né? Tu não vive no mundo da lua, né? E aí buscando tratamentos que às vezes água do mar, por exemplo, né? Sim. Que são fora da realidade. Isso é muito importante, né? A pessoa precisa se instalar naquilo que tem hoje, naquilo que é a vida dela hoje, naquilo que é a realidade, por mais dura que ela seja, para que a partir disso se possa buscar soluções, né? Então eu imagino que uma forma de ultrapassar esse período também seja enfrentando a realidade. Não estou dizendo que seja fácil, mas É, eu percebo. o que eu botei meus pés no chão, né? O que a gente tinha aqui, o que era viável de terapias aqui. Já troquei várias vezes de terapeutas nesse meio tempo, dentro de todas as especializações, né? A gente já conversou, né? Existem tratamentos fora do Brasil. Gostaria de fazer? Com certeza. Uhum. Não, eu acho que tem coisas que não custa a gente tentar. Tenho condições? Não, não tenho. Sim. Ah, mas por que que tu não vende teu carro para pagar o tratamento? Sim, daí eu levo o resto das terapias que ela precisa fazer na volta, eu levo a guria no lombo. Mas Não aí tu tem. quer se instalar na realidade, né? Isso, tem que ser realista. Dentro do que a gente tem condições de fazer, é isto. É, Desde a exato. questão, assim, tu sabe muito bem, a gente conversou muito isso aqui, a questão do andador dela, né? Eu não tinha condições de comprar um andador daquele valor absurdo, que para quem tá ouvindo, um andador parte de 20 e poucos mil. Eu não tinha condições. Eu pensava, meu Deus, quanto de terapia eu posso pagar com um andador de 20 e poucos mil reais? E Então isso é importante também. eu arrumei um andador de 2 mil e pouco que está É, nos ajudando e está funcionando muito bem, tanto quanto de 20 mil. exatamente, porque isso é um problema também, né? Hoje em dia, principalmente com a internet, com o Instagram, as pessoas olham a vida de outras pessoas e se deslumbram, né? E acham que se ela não chegar naquele patamar lá, então nada mais pode ser feito. E não é verdade, né? Tanto que também vocês são a prova viva disso. A Ana tem um andador excelente, né? Que funciona muito bem para ela, que ela consegue treinar marcha em casa e treinar muito bem, né? Então, também foi ajustado à realidade de vocês e funcionou. Então, se tu ficasse, ai, mas eu não posso ter aquele lá, então não adianta ter outro, né? Porque também essa questão que tu falou dos tratamentos fora do Brasil, eles existem, né? Talvez hoje vocês não tenham condições, mas talvez no futuro tenham. Só que ela precisa estar preparada para chegar nesse momento também. Né? Então não adianta, por exemplo, agora então a gente vai ficar sentado esperando quando for possível lá fazer aquele tratamento. Vocês fazem hoje o que dá para fazer de melhor. E eu nem tô falando das terapias lá na nossa clínica ou nas outras clínicas, os outros terapeutas, mas em casa. Vocês fazem aquilo que ela precisa em casa, né? Para que, se um dia
ela for fora do Brasil, ela tenha condições. Porque não adianta, por exemplo, ela chegar lá para fazer um tratamento super inovador se ela tem um monte de deformidades, porque vocês não colocaram ela em pé, porque não caminharam com ela. Então, entende? Então, vocês estão preparando ela para que, no futuro possível, possam vir outros tratamentos que vão fazer efeito também. Porque talvez, se não for assim, não vai adiantar nada, né? Pode ter condições e mesmo assim não vai resolver. Então, isso é importante, é viver a tua realidade hoje, projetando um futuro, sim, melhor, né? Ah, agora vamos fazer um adendo, né? Para quem estiver ouvindo essa história dos tratamentos fora do Brasil. Existe um tratamento que é no Paraguai, que é com células tronco, que o médico, olhando o exame da Ana e sabendo o que ela faz hoje, que foi o que ele me pediu na consulta, né? Ele nos disse que ela teria uma chance de 80% de melhora. Ele não sabe nos dizendo o quê. Ele disse, não posso dizer que tua filha vai falar. Apesar que ela não fala por causa da tráquea, porque antes ela já falava algumas coisas, né? Ele disse, mas eu não posso dizer que ela vai comer, que ela vai caminhar. Mas tem uma perspectiva de melhora de 80%. Gente, isso brilha o olho de um pai e de uma mãe. Uhum. Só que assim, ó, não é ir lá fazer esse tratamento e chegar em casa e erguer a perna e ficar ali esperando aquilo ali agir e não fazer mais nada. Então, não dá para esquecer que mesmo que a gente faça essas coisas fora, tem que seguir. E tudo tem um custo, né? Exato. É por isso que eu digo que ultrapassar o luto, eu acho que uma das primeiras coisas é se colocar na realidade, né? Por mais dura que ela seja, ela é uma orientação, né? É como se você pisasse no chão, né? Então é necessário, né? E pensando lá atrás, Dica, naqueles dias em que tu recebeu o diagnóstico, tu faria alguma coisa diferente se fosse hoje? Claro que com a cabeça que tu tem, né? Depois de já ter vivido, Mas eu acho que não. que Foram é. fases de crescimento, assim. Eu acho que foi necessário passar por tudo aquilo. Não sei se eu faria alguma coisa diferente. Uhum. Não, eu confesso, assim, não tem nada assim que eu diga, nossa, talvez a única coisa que eu faria diferente aceitar a gastrostomia antes. Que É, isso foi uma coisa que tu e a Jussa viveram com o Pepe também, né? sim. A Que gente foi muito reluta bom, muito. né? E depois a gente vê o quanto aquilo ali foi. Acho que talvez a única coisa que eu mudaria em tudo que eu vivi era aceitar isso mais cedo. Porque tu tem aquela ilusão que não vai precisar, que vai conseguir comer, enfim, né? Mas fora isso, eu acho que tudo foram etapas. É que é algo que não, uma coisa não exclui a outra, né? É, Só que eu acho que isso é uma questão que muitas mães passam, né? muito E já fica de recado também, né? a Por isso que é aceitação disso. importante, é legal conversar e ouvir outras histórias, porque a qualidade de vida no geral melhora muito, né? Muito. Em vários sentidos. Então, claro que cada caso é um caso, mas se tem indicação, geralmente é interessante fazer, porque a criança consegue fazer mais coisas, ela fica mais ativa, né? Ela fica mais forte, então tudo isso é Mas no importante. resto, assim, eu acho que tudo. Pra gente se tornar pessoas melhores, a gente precisa viver. Eu não consigo acreditar que uma mãe, um pai, passe por um diagnóstico e simplesmente assim, nossa, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, vida que segue. Não, não é essa a realidade. Não é. É, não é? E como tu falou, é um processo, mas a gente vê que é possível, né? Sim. Tem que saber que não vai ser fácil, né? Isso também é se colocar na realidade, mas que é possível. E as crianças precisam disso, né? Quanto antes os pais aceitam, né, e se colocam dentro da realidade que está vivendo nesse momento, melhor para a criança, né? E a gente precisa lembrar também, né, gente, que no geral as crianças são muito felizes, né? Todos os nossos pacientes que a gente convive diariamente, eles são muito felizes, né? Então a gente tem o exemplo de 100% deles, né? É claro que eu não estou dizendo que se fosse diferente seria ruim, não estou dizendo isso, né? Claro que ninguém queria que isso tivesse acontecido, mas eles são muito felizes e isso tem que significar alguma coisa também, né?
Às vezes é mais a gente que coloca a limitação ou a dificuldade, né? Então, existe isso e a gente pode conviver, né? A gente pode aprender a viver. Eu sempre digo que todo mundo, assim, fala muito da alegria da Ana, né? Que ela tá sempre sorrindo, sempre mandando beijo. E às vezes até eu pergunto assim, tá, mas as outras crianças não são assim? Vamos dizer, crianças típicas, né? Uhum. Até a pediatra dela um dia disse assim, não, as crianças não são tão alegres assim, não são o tempo inteiro alegres como a Ana é. Porque até as pessoas vêm me perguntar se a Ana chora. Uhum. Porque as pessoas não veem ela chorando. E eu sempre digo assim que parece que ela é assim para compensar, para tornar as coisas mais leves. É, Porque eu acho que se ela fosse uma criança chorona, difícil, assim, aquela criança. Ah, é mais difícil de trabalhar, sabe? Eu acho que ia ficar mais pesado. sim. Eu digo que É. torna mais leve, assim. É. A Ana, ela quer ser muito independente dentro daquilo que ela Sim. consegue, né? E isso também a gente vê no geral nas crianças. Elas querem ser muito independentes e aí vocês pais têm que deixar que elas sejam, né? Tem que permitir que elas façam aquilo que elas conseguem fazer sozinhas, né? Então eu já falei, já fiz até um post sobre isso, né? Falando sobre quando as pessoas têm dó de uma criança, né? E o quanto isso é cruel, porque quando você tem dó, você está dizendo para ela que ela não consegue, que ela é uma Eu acho que o pior coitadinha. sentimento que tu pode ter por uma criança é ter dó, ter pena. É, É diferente de dizer assim, ah, não merecia que essa família, que essa criança passasse por isso. É diferente. Agora dizer, ai, coitadinha dela. é, Um dia, um dia aconteceu no mercado, eu tava com ela, tava eu, minha mãe e ela lá naqueles bebê conforto, né? E chegou um senhor assim, perguntou, o que que ela tem? E eu nunca tive problema em falar do diagnóstico da Ana, né? Eu disse, não, ela tem paralisia, tipo, já vou direto na paralisia cerebral. Ai, coitadinha. Coitadinha por quê? Porque minha filha faz tudo que qualquer outra criança faz. E virei as coisas e deixei assim minha mãe com ela, sabe? E o senhor, ai, desculpa, desculpa, não quis me ofender. Cara, pense o que vocês vão falar para as pessoas. é porque é difícil ouvir, né, Dica? É difícil. E outra coisa que me dizem muito, ah, ela nem parece, ela nem tem cara de quem tem paralisia cerebral. É Eu nem sabia que paralisia cerebral tem cara, né? péssimo. É péssimo também, né? É, o tipo de comentário assim que as pessoas pedem de ficar quietas, né? É, porque na verdade a gente já passa por tanta coisa, né? E ainda tem isso para aguentar, É. né? Infelizmente faz parte. Mas Eu, assim, às vezes eu dou uns respostaços, às vezes eu finjo demência. Depende. assim, no geral, a gente tem que tentar ter um olhar educativo também, né? Porque algumas pessoas não fazem por mal, algumas fazem, mas algumas não fazem. Então, eu sei que nem sempre é fácil, né? Mas isso que tu falou, né? Ela tem paralisia cerebral, ela é uma criança normal, assim, né? Ela faz tudo como qualquer outra criança, é, na maior calma possível, porque às vezes não dá também, né? Para que a gente vá aos poucos educando as pessoas, né? Aquelas que não têm noção, principalmente. Né? Deixa eu É um fazer um processo. comentário agora. Eu acho que pra ti eu não contei isso, porque foi agora na tua licença maternidade. A Ana tá em homeschool, né? Ela tem aula em casa. E esses dias eu tinha reunião na escola com a Fono, para a Fono ensinar como que a gente usa as pranchinhas de comunicação da Ana. Daí eu levei a Ana junto, né? Era uma sala separada. E daí eu cheguei e me pediram assim, leva a Ana na sala de aula dela. Porque todo dia é feito a chamada e a prof chama a Ana, né? E daí os coleguinhas assim, mas de novo a Ana não veio na aula. Eles sabem que a Ana tá em casa e tal, mas, tipo, eles não vão entender o Sim. porquê que a Ana tá em casa. Eles têm 4 anos, né? É pré-2. Daí eu fui na sala de aula, levei. Gente, coisa mais amada. Primeiro que eles gravam vídeos pra Ana, mandando feliz Páscoa e tal. É, Eu cheguei com ela no colo, veio todos. Coisa mais amada, assim. Todos se apresentaram. Oi, eu sou o fulano, né? Nenhum, nenhum. Sei lá quantos tinha naquela sala, uns 16, 17. Nenhum perguntou o que que era a traqueostomia da Ana. é. Nenhuma criança perguntou o que que era aquilo ali. O preconceito é do adulto, né? Do adulto. Isso é a mais pura verdade. Esses dias nós falamos sobre isso. A criança, essa geração de crianças agora não são preconceituosas.
porque elas aprenderam a viver com a diferença. Esperamos que os adultos não contaminem, né? Os adultos que não sabem viver com a diferença. É. Isso me chamou a atenção, assim, que é o que eu tô vivendo. As crianças não perguntam, como os adultos me perguntam assim, por que ela usa traqueostomia? Eles, Por que na ela verdade, come? é que na verdade, né, a criança, eles viram a Ana, né? Os adultos veem a traqueostomia, É. né? No fim, a traqueostomia se destaca nela, né? Pro adulto, né? Do adulto. Então a criança vê uma outra criança, né? E isso é tão bonito, né? Esperamos que o adulto não contamine, né, a geração. Bem isso. Muito obrigada, então, Gica. Obrigada pelo convite, Alana. Eu acho que foi muito rico de verdade. Muito melhor do que eu esperava. Eu acho que tiveram muitos comentários aqui de outras mães, né? Eu Mães que a consegui gente olhar conhece. alguns. Falando da Ana também, elas conhecem a Ana. Pena que ela tá dormindo, né? Outro dia a É, gente pode pensar em fazer uma com ela. Mas foi sim. muito bom, tá? Muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei também que não é um assunto fácil para ti, né? Mas tu topou Não é, é falar. que eu não consigo falar sem chorar. Me Nem tem porquê. desculpe aí pela choradeira, mas Não, não mas dá. foi muito rico, né? Ó, a Neila tá aí. Beijo pra ti também, Neila. É, A Bárbara. Eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que vão se identificar, né? E aprender, né? Também com aquilo que tu já passou. Você tem uma generosidade muito grande, né? Porque eu sei que tu já ajudou muita gente mesmo, né? Tu não mede esforços para liga para um, liga para outro, tenta encaixar, tenta ensinar os caminhos mais fáceis, né? Porque você passou por todos os caminhos difíceis, né? E eu sim. sei que tu facilitou o caminho para muitas pessoas, né? Tanto que Então, o Instagram da Ana foi feito pensando nisso, né? isso. Contando a história dela, poder ajudar outras pessoas, né? Eu sei também que tu teve que passar por cima de qualquer coisa, né, Gica, de ego, de orgulho, para levar para frente, né, para conseguir suportar, né, o peso do diagnóstico dela, enfim, das condições dela também, né. Eu sei que não foi fácil para ti como pessoa, né, Sim. mas estamos aí, né? Ela tá super bem, ela é uma criança feliz, amada e ela tem tudo aquilo que ela precisa e muito mais, né? Então eu sei que também vocês não medem esforços, nem você, nem o Jaime, para dar para ela o melhor que vocês podem, né? Então vocês estão de parabéns também. E obrigado pelo convite, obrigado por toda a equipe que atende a Ana. Não vamos citar nomes aqui, é uma equipe grande É, que não medem esforços para fazer tudo de melhor para ela evoluir, né? E ela está evoluindo, tá aí, né? Eu sim, lembra o que tu me disse o dia que eu te mandei a ressonância? não sei, eu te Tu não falei lembra? tanta coisa. Ela sofreu bastante, né? Tu me disse isso, meu Deus, assim. Sim, Porque eu não sei ler ressonância, eu não consigo entender assim. Essa área do cérebro vai acontecer isso. Eu não tinha noção disso. uhum, Não tinha, não tinha ideia. Eu fico imaginando o que passou na tua cabeça quando tu viu aquilo, né? é. Porque o É, pessoal, vocês viveram junto comigo, né? Desde a gravidez, da cardiopatia. Vocês estavam presentes, assim, praticamente no dia a dia, né? é. Mas eu acho que o que passa pela nossa cabeça tá, beleza, é um exame. Mas e aí? Que Sim, ele nos diz? Deixa eu ver, né? Traz ela pra cá e vamos ver. Dá pra fazer muita coisa, né? Eu lembro que eu falei pra ti, isso não é determinante, né? sim, Tem muita coisa pra ser feita e a gente vai ter que esperar o tempo passar, não esperar sentado, né? Fazendo tudo que vocês sim. fizeram. E aí a gente tá com os resultados aí, né? As pessoas podem seguir lá no Instagram, tanto o nosso quanto da Ana, e ver ela evoluindo todo dia. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo dela, né? Muito Sim. melhor, né, de como ela estava e como ela está agora. Então, ela evolui muito sempre, não é à toa, né? Não é de graça. Tem bastante trabalho por trás. Amanhã tu vai ver ela no atendimento, né? Tô Sim, amanhã eu sabendo. vou lá ver Vai ela. Uhum. ver como é que ela vai se comportar. Ela é uma querida. Então É, tá, Gica, muito obrigada. tá. Obrigada a todo mundo que está aqui com nós. Tem um monte de mãe aqui. Obrigada, tá, Beijão pra gente? todo mundo. Nessa noite fria, né? O pessoal tá firme aqui.
Agora vamos lá cuidar dos nossos bebês, né, Alana? Isso aí, porque eu escutei que a minha chorou. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Até mais, tchau. Gente, estão perguntando aqui se vai ficar salvo. Vai ficar salvo sim, tá? Eu vou colocar lá no YouTube também. Lá no YouTube vocês podem até acelerar se preferir, tá? Dá para colocar lá no 1,5 ou até 2x se vocês quiserem, tá? Vai ficar salvo assim. Ah, e outra informação, teremos mais episódios, tá? Teremos outras mães aqui com outros temas muito legais também, tá? Então não percam. A gente vai divulgar nos próximos dias. Nós vamos fazer provavelmente um episódio por mês, tá? Para encaixar na agenda de todo mundo. E aí a gente vai divulgando aqui também, tá bem? Boa noite para vocês.